vou passar para vocês as informações, principalmente aí do estudo que foi colocado, né, de Kardec. Kardec, para aqueles que já viram, ele nasceu dia 3 de outubro de 1804. Por que ele é o codificador? Ele é o codificador porque ele traz a doutrina espírita. Ele recebe de um amigo dele, muito amigo, né, um muito amigo dele, um monte de anotações. E ali, a partir daquelas anotações, eles pediram a Kardec dar uma estudada aí, porque Kardec era um professor, um senhor de um professor, um pedagogo, um homem muito culto, sábio, um homem muito inteligente, que eu particularmente admiro bastante. E ele entrega aquilo para Kardec, porque sabiam que ele, como professor, ele saberia sistematizar, saberia organizar. Então, entrega aquele material para Kardec organizar. E Kardec, então, vai organizar aquilo juntamente com as observações que ele começa a fazer nas reuniões mediúnicas. Porque ele foi chamado, primeiramente, para ver as mesas girantes, que ele não conseguia entender ali. Como essas mesas girantes? Mesas girantes, elas subiam, desciam, andavam, falavam, né? Elas se comunicavam. E ele começou a observar aquilo pela observação e a experimentação, que é a metodologia de Kardec, metodologia científica, que a gente observa, e aí a gente vai experimentar, a gente vai tirar conclusões, né? Kardec fez isso. E ele vai observar ali que tinha um efeito inteligente, né? Tinha um efeito inteligente, tinha uma causa inteligente ali. Efeito inteligente tem uma causa inteligente, e aí que ele chega nesse axioma, chama isso axioma. Então, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Como ele viu que aquelas mesas girantes que eram colocadas ali nos salões de Paris, naquele tempo não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada, gente. Então, as pessoas iam para os salões, ou era para dançar, ou era para fazer essas brincadeiras, que na época estava isso aí, era uma coqueluche, na época ali de Paris. Pegar a mesinha, colocar a mão em cima, e a mesinha ela começava a levantar, ela começava dar batidas ali, algumas coisas, e ele começou a ver que as pessoas perguntavam, né, com quem que eu vou casar? Já brincaram de copo? Copo, uma coisa interessante aí, alguém já brincou disso? A gente pergunta com quem que a gente vai casar, com quem que aquela pessoa gosta da gente, o copo responde. Era a mesma coisa que eles faziam com a mesa. Só que eram perguntas frívolas, né? Umas perguntas que não tinha nada a ver, essas perguntinhas que a gente faz aí, se a gente vai casar, vai ganhar dinheiro, essas coisinhas. Mas Kardec, ele começa a observar que todo efeito inteligente, que a mesa tinha uma inteligência, não era da mesa, devia ter alguma coisa a mais, tinha uma causa inteligente. Então, ali, ele começa, então, a perguntar coisas filosóficas, inteligentes, né? Ele começa a ver que a mesa, ela responde coisas interessantes, e depois ele vai para cestinhas, né? Antigamente não era a psicografia, o lápis que mede a mão, eram cestinhas, que eles punham a mão em cima das cestinhas, e as cestinhas escreviam, né? E ele começa, então, a estudar isso pelo método, vamos dizer assim, experimental. É um método experimental, é um método de observação da ciência experimental, tá? E ele começa a codificar, isso é, o que é codificar? A organizar a doutrina. E o primeiro livro foi escrito em 18 de abril de 1857. É o livro basilar aí da doutrina, que é o Livro dos Espíritos. Que nós, espíritas, temos que estudar e muito o Livro dos Espíritos. É um estudo que a gente tem que saber muito, porque ali tem todas as perguntas que Kardec fez, 1019 questões, na realidade 1018, um erro tipográfico que teve, 1018 questões, que ele pergunta sobre tudo que você pode pensar, Kardec ele perguntou ali, né? Para aquela época, lá do século XIX, tudo que podia ser perguntado, ele perguntou. E as respostas eram dadas por médiuns que tinham 14 e 16 anos, olha que interessante. Médiuns que não tinham condição cultural de ter essas respostas.
as respostas eram maravilhosas, dadas pelos espíritos superiores, espíritos de alta envergadura, espíritos mentores, espíritos que vieram para a codificação sobre a égide do Espírito da Verdade, que é o próprio Jesus, né? O Espírito da Verdade, se vocês forem ver mais para frente, em outras obras de Kardec, ele vai falar que é o próprio Jesus, que ele vinha uns 15 minutos ali para dar uma explicação ali para Kardec. Então, todos esses espíritos estavam ligados a Jesus, tanto é que é uma revelação. O Espiritismo é uma revelação espiritual, assim como foi Moisés, assim como foi o Cristo, e assim como é o Espiritismo, é uma revelação, só que dos espíritos, não tem um revelador individual. Então, isso aí é Kardec. Kardec, se não fosse Kardec, poderia ser outro, poderia, mas Kardec foi aquele missionário. Kardec é um missionário. Ele veio com essa missão de codificação da doutrina dos espíritos. Aí você pode perguntar, mas antes existia alguma coisa em relação ao espiritismo? Sim, antes existia, sim. Só que o espiritismo não era codificado como aconteceu em 1857. 58 até 1868, né, que é o último livro de Kardec, que é obras póstumas, que é depois de 1868 que eles lançam essa obra. E a Revista Espírita, que vai até maio de 1869, que era uma revista que Kardec ele publicava todo mês, que as pessoas faziam muitas perguntas para Kardec, e como ele não tinha como responder, às vezes, cada cartinha para todo mundo, eram perguntas do mundo inteiro, tá, gente? Esses livros foram para o mundo inteiro, inclusive aqui para o Brasil, em 1800 e pouco, tinha os brasileiros aqui. Então, Kardec respondia através da Revista Espírita. A Revista Espírita é um negócio que a gente tem que estudar também, muito legal, e ele vai dar as respostas dos questionamentos das pessoas, está lá. Na Revista Espírita, é um ensaio, a Revista Espírita é um ensaio para a produção de outros livros, e do Livro dos Espíritos saem outros livros, como o Evangelho segundo o Espiritismo, sai a Gênese, que é um outro livro de Kardec, sai o Livro dos Médiuns. Isso aí é a codificação espírita, que nós chamamos o Pentateuco Espírita. O que é Pentateuco? Penta, o Brasil, né, ganhou Copa, ou agora já é Hexa, o Brasil, não sei. Penta são 5, e 5 vezes, né? Pentateuco, os 5 livros da codificação. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e Gênese. São os 5 livros principais da codificação que nós espíritas temos que ler, entender, estudar, isso é muito importante. Mas antes de Kardec tinha sim. A gente pode começar a ver lá em Sócrates. Sócrates era um filósofo antes do Cristo, grego, era um filósofo grego, e ele tinha um daimon, não é que era um demônio, daimon significa um espírito, e ele conversava com esse daimon, que era, vamos dizer assim, o guia espiritual de Sócrates. Veja como já tinha lá. Tinham as pitonisas. O que eram as pitonisas? Pitonisas eram médiuns lá da Grécia, no templo de Delfos, não sei se vocês já ouviram falar. Tinha essas pitonisas, que eram um oráculo. As pessoas iam lá para resolver alguns problemas da vida, perguntar para as médiuns que chamavam pitonisas o que deveriam fazer. O próprio Sócrates foi lá, né? E o que as pitonisas responderam para ele? Disseram que ele era o homem mais sábio que existia no mundo, Sócrates. E ali que ele fala, né? Só sei que nada sei. Não sei se vocês já ouviram Sócrates falar isso, porque ele era considerado o homem mais sábio que tinha no mundo, mas ele dizia isso. Só sei que nada sei. Então, nós temos lá as pitonisas, nós temos também os pajés, né, os pajés, os xamãs, outras religiões aí que tem. A gente vai ver também um outro filósofo, também Pitágoras, que acreditava nas transmigrações progressivas, o que é isso? Nas reencarnações, grego. Então tem Platão,
o mundo das ideias, uma coisa interessante, Platão nos tais, é muito interessante o filósofo. Então, nós temos os curandeiros, os feiticeiros, os adivinhos, em várias regiões do mundo, né? Então, essas comunicações, os hindus, os seus sacerdotes também evocavam espíritos, também tinham o fenômeno de magnetismo, que a gente vai ver, os hindus tinham, tá? Os Vedas, né? Lá, os Vedas, o Código Veda que mostra isso. Nós temos na China também tem evocadores. Evocadores, o que é isso? Chamam os espíritos. Os sacerdotes chineses também faziam isso. Mediunidade nos celtas. A mediunidade, gente, ela vem com o homem. Desde que o homem é homem, tem essa mediunidade, tem essa ligação com os espíritos. A gente pode falar assim, espiritismo, né? O espiritismo estava lá na antiguidade. Só que a gente chama espiritismo essa codificação de Kardec, que a gente chama de espiritismo, tá? Que veio criado, né? Esse termo espiritismo, ele foi criado por Kardec, espírita e espiritismo, criado por Kardec para diferenciar como eu posso dizer, do espiritualismo. Então, o espírito e o espiritismo foi criado para diferenciar do espiritualismo. E tem muitas coisas que nós acreditamos que muitos espiritualistas não acreditam, né? Outras religiões, católicas, por exemplo, não acreditam na comunicação com os espíritos, na religião deles. Nós acreditamos que há essa possibilidade. Nós acreditamos em diversos mundos habitados, há vários mundos habitados por os espíritos, né? Acreditamos em reencarnação. E nós vemos que na Bíblia também tem muita coisa mediúnica. Eu não vou falar tudo, mas, por exemplo, os 10 mandamentos. Primeira psicografia ali direta, que a gente chama, né? Quando ele vai colocar lá os 10 mandamentos na pedra, né? Nós temos o relato do nascimento do próprio Jesus, foi anunciado pelo anjo Gabriel a Maria, também um relato espiritual, houve ali o espiritual, o batismo de Jesus ali no Rio Jordão, por João Batista, que se escuta uma voz, né, falando sobre que ele era o filho, né, amado de Deus, uma voz aparece, isso aí é uma mediunidade, né, a gente chama de voz direta, os espíritos falam diretamente, né, você escuta a voz, os espíritos falam no local, e no Jesus aconteceu isso. Saulo, lá no caminho de Damasco, Saulo Paulo de Tarso, que ele escuta uma luz imensa ali que o cega, e Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Depois nós temos, mais para frente, aí, sem ser relato bíblico, o Emanuel Swedenborg. Esse cara era para ter recebido a doutrina espírita, só que ele enveredou por outros caminhos e acabou não sendo ele. Ele era um médium clarividente, maravilhoso, só que ele se perdeu aí. Muitos médiums se perdem na mediunidade. Naquela época, era para ele ter recebido a doutrina. Ele era médium, né? Kardec não era médium, tá? Swedenborg, nós temos o Davis, que era um super um médium sensitivo. Tem um livro, se vocês gostam da história, tem vários livros da história do espiritismo, mas tem um que é a história antiga, lá da época de Kardec, escrita por aquele Arthur Conan Doyle, que é o que escreveu Sherlock Holmes. Ele era espírita. O escritor que escreveu Sherlock Holmes, eu não sei se vocês já ouviram falar, ele era espírita e ele conta a história do espiritismo. Tá? E esse Davis era um super... Andrew Jackson Davis, era um médium sensacional também, tá? Antes de Kardec. E nós temos um fenômeno que é marcante para o espiritualismo moderno, que se chama os fenômenos de Hydeville, tá? Hydeville, que era uma cidadezinha nos Estados Unidos, onde apareceu um espírito que batia na parede e conversava com as meninas. Eram 3 meninas que conversavam com ele. A Kate, principalmente, conversava com o espírito. E depois foram descobrir que esse espírito, ele mesmo diz que foi assassinado e enterrado naquela casa, lá no porão.
procuraram lá no começo, quando isso aconteceu, né, todo mundo ficou em cima dessas meninas, não acharam nada. Muito tempo depois, acharam sim, porque eles estavam procurando enterrado na terra, só que ele estava enterrado na parede, né, e acharam o corpo dele lá em Hydeville, tá? Então, são os golpes, né, os golpes eram batidas, que a gente chama rap, são batidas que são dadas na parede. Eu não sei se alguém já viu, aconteceu isso, né? Então, essas irmãs Fox, chamam Irmãs Fox, fenômeno de Hydeville, é muito importante isso aí. Foi em 1848, muito importante essas irmãs, né? Tem a história nesse livro aí, tem a história das irmãs, foram perseguidas, né? O espírito chamava Charlie Rosnan, tá? E ele tinha sido assassinado ali 5 anos nesse local. Hoje é um museu que tem lá, é um memorial, tem um parque e a casa delas é esse memorial. E depois nós temos as mesas girantes, tá? Nós temos as mesas girantes. Tem muitos contemporâneos ali de Kardec, se vocês... Ernesto Bolzano, o Cooks, sabe a televisão? Bom, vocês são novos, né? Não devem ter tido essas televisões, que era uma válvula antiga, que tinha um negócio catódico, era um negócio antigo, para fazer a televisão funcionar, raios catódicos. Quem inventou isso foi esse Crookes. Chama Crookes. Ele que inventou esse negócio que fez a televisão depois. Ele ganhou o prêmio Nobel, era um cara muito inteligente, era espírita. Na época de Kardec, tinham muitos desses homens inteligentíssimos da época, cientistas, que eles iam, a história é assim, eles iam para ver se eles desmistificavam, falavam assim, espiritismo não existe, eles iam para falar, olha, não existe, isso aí é uma mentira, é uma balela. Então a Royal Sociedade, lá os ingleses, todo mundo queria ir lá para falar que não existia espiritismo. Só que quando eles começaram a estudar o negócio, eles viram que existia sim, né? Tinha uns até que foram até expulsos, porque o cara ele foi mandado para dizer que não existia, mas só quando ele começa a estudar lá as materializações, o que é materialização? É quando o espírito ele se materializa, ele se torna palpável, você toca nele. E ele foi estudando essas materializações e viu que existia, assim, espíritos, né? Existiam os espíritos, se tornavam espíritas. Então, muitos da época de Kardec, homens muito sábios, foram estudar ali para dizer que não existia, e no final acreditaram, porque não tinha como não acreditar, eles viram que existia sim, tá? Isso aí são os precursores de Kardec. Eu não sei se tem mais alguma coisa, Priscila, tem muita coisa, tá, gente? Eu estou passando assim por cima aqui, mas eu chamo vocês à leitura lá do História do Espiritismo, que é um livro muito legal, tá? Tem outros da história do espiritismo aqui no Brasil também, que é muito interessante. Tem vários livros de história, né, para quem gosta, para entender, assim, como é que foi o processo, né? Como é que esses médiuns ali da época, é relatado nesse livro, que muitos começaram a usar a mediunidade de forma errada, né? Começaram a fazer apresentações em palco, começaram a fazer apresentação para ganhar dinheiro, e no final eles acabaram perdendo a mediunidade. Isso acontece. A mediunidade foi suspensa. E eles acabaram entrando pelo charlatanismo, fingindo que estava tendo as coisas para poder ganhar o dinheiro. Porque como é que eles perderam? Então, inventavam coisas. Eles tinham, só que depois, como usou de forma errada, e vocês vão entender mais para frente que a mediunidade a gente tem um jeito, como é que a gente usa, né? Gratuitamente, né? Dar de graça recebesse, entender que quem deu isso aí foi Deus para nós nos aprimorarmos, toda a mediunidade. Eles tiravam, né? Os espíritos se afastavam deles, né? Perdiam e aí entravam lá pelo charlatanismo, inventavam lá a história que não tinha. Tá bom? É muito legal esse livro,
Quem conta é o escritor do Sherlock Holmes. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Sherlock Holmes, mas é maravilhoso isso aí. E ele era espírita, escreve esse livro. Muito legal esse livro, assim. Tá bom? O método é o método experimental usado pela ciência. Ciência positivista da época. Ciência positivista. Né? A gente vai observar. Observação experimental. Tá? É isso. É isso aí, Priscila. É isso aí. Eu ia falar, agora só complementando, né? Que era da gente lembrar da história da cabana em Hydesville e das irmãos Fox, né? Que é bem os primórdios, né? Tudo onde iniciou para culminar no método experimental de Kardec. E Kardec tinha, nesse método experimental, né, diz que ele tinha diversos médios espalhados pela Europa e ele testava muito as falas de cada psicofonia ou psicografia que poderia sair, né? Ele fazia uma análise para saber se é o mesmo espírito, se era a mesma ideia, porque assim, que nem a professora falou, o livro dos espíritos é composto de 1018 questões, mas todas elas passaram por um crivo muito criterioso do Allan Kardec, né? Do codificador. Ele não aceitava de cara a primeira resposta, né? Ele analisava, vinha, tentava com a maior sensatez, com o maior nível de discernimento possível para que aquela mensagem fosse, né, o mais verossímil possível, né? Olha, gente, Kardec, ele é o bom senso encarnado, é como dizem. Eu, particularmente, vou contar aqui para vocês, nós somos em poucos, eu posso contar isso aí. Na próxima encarnação, eu caso com Kardec, né? Na próxima encarnação, vocês sabem que ele é casado com a Amélie. Quem assistiu esse filme do Kardec, né? O filme do Kardec é muito bonito, eles vendo estrelas, é um negócio fantástico o filme lá, como ele gostava da Amélie. Só que a Amélie, na próxima encarnação, ela vai ficar lá e eu vou vir para casar com o Kardec, não tem problema nenhum. Porque o que eu admiro Kardec nas suas perguntas, na forma como ele pensa, como ele articula, o bom senso que ele tem é espetacular, né? Então, na próxima encarnação, ele não escapa de mim, não. E ele teve uma grande contribuição na educação, né, da França. Na educação, sim, ele escreveu muitos livros. Ele era sensacional. Antigamente não tinha escola pública. As escolas eram alguns liceus, alguns locais, inclusive o de Kardec estudou com Pestalozzi, que é um grande pedagogo, né? Quem estudou pedagogia sabe Pestalozzi. Ele padronizou... A França começou a instituir a escola pública para as pessoas, para as massas, as pessoas. E Kardec escreveu muitos livros, ele era muito importante ali da época, pedagogo, estudou com esse Pestalozzi, que era até hoje é muito bem visto, né, o jeito dele tratar as crianças com amor, com carinho. E Kardec escreve muitos livros para essa escola pública. Tem vários livros de Kardec, só que ele não escreve com Kardec, ele escreve como Hippolyte Léon Delisard Rivail. Será que é isso? Delisard Hippolyte Léon de Rivail. Oi, Rivail Hippolyte Léon Delisard. Como é que é o nome do Kardec? É o primeiro. Acho que é o primeiro. É Hippolyte Léon Delisard Rivail. Na nossa cabeça. Eu acho que é o primeiro. Esse é o nome de Kardec. E esse nome que ele usou para escrever os livros da pedagogia, sim, lá da França, era conhecido. Esse nome que ele recebe, Allan Kardec, foi o espírito Zefiro, que é um espírito protetor de Kardec, que disse ali para ele, em outra encarnação dele, ele era um sacerdote druida. Sacerdote druida, druidas eram celtas ali, druidas ali na França. Incrível, né? E ele era um sacerdote. E o nome dele, na outra encarnação, era Allan Kardec. Então, como ele começa a escrever tudo para o espiritismo, ele usa esse nome, Allan Kardec, para escrever os livros espíritas, né? Para não ter confusão, porque o Hippolyte Léon Delisard Rivail era ali para as obras de pedagogia. E as obras espíritas ele coloca como Allan Kardec, ele começa a assinar como Allan Kardec.
Eu, particularmente, acho mais fácil, mais bonito, né? Allan Kardec, mais bonito isso aí. Que Hippolyte Leon deles Arrivail, já pensou? Muito grande. Ele simplesmente pôs um nome mais fácil, mais interessante, né? É Kardec. Tem um livro, eu acho que é do Souto Maior, não é, Priscila? Que é sobre Allan Kardec, a vida dele. Uma das melhores tem um filme sobre Allan Kardec. A Priscila vai colocar no grupo o filme sobre Allan Kardec. Eu não sei se já foi, né? Tem o filme. Já botamos tem uma vez, mas pode botar de novo. Já botamos no passado. O livro sobre Allan Kardec. A gente tem que entender o nosso codificador, né? Muito importante também, para a doutrina, é espetacular. Tá? Uma coisa que eu lembrei, mas assim, não, aí é saindo um pouquinho de Kardec, mas me lembra do programa Pinga Fogo com Chico Xavier, programa que teve maior audiência na história do Brasil, pelo menos, né? Ele fala, perguntam para ele, né, qual seria a primeira psicografia, né, registrada no mundo, e aí me lembrei quando falou dos 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos, né, que foi psicografada ali por Deus, né? A primeira psicografia foi feita por Moisés, né? Os 10 mandamentos. Psicografia direta. Psicografia direta é quando eles escrevem sem você tocar. Chama-se psicografia direta. Tem casos, por exemplo, que tem a psicografia direta, você coloca um papel dentro do seu criado mudo e escrevem o nome da pessoa. Isso aí já aconteceu muito. Psicografia, chama psicografia direta. Eu vou colocar também o programa Pinga Fogo. É interessante. Coloca o Pinga Fogo, isso. Vou colocar, então vou mandar nos grupos depois, tá? Pinga Fogo acho que tem 3 horas, né? Eu assisti todo, eu gostei demais. Né? Maratona de série. Não é 3 horas? Por aí. É bem longo. 3 horas. Bem longo e foi um recorde de audiência nunca visto. Né? Foi todo mundo. Porque Chico Xavier é fora de contexto, né? Muito maravilhoso, né? Incrível, incrível. Pinga Fogo é muito bom, vale a pena olhar. Né? Teve uma pergunta bem... Não sei se foi pergunta ou foi afirmação. Brincando, né? Que Kardec... É que ainda existe muita especulação, a gente não tem nada provado se de fato Chico Xavier é uma das encarnações de Kardec, né? Muitas pessoas dizem, tem pessoas próximas que eu também, será que é verdade? Não sei, que Chico achava que ele era o Kardec. Tem muitas pessoas que acham isso, né? Que o Chico era o Kardec. Eu não sei. Eu, particularmente, acho que não é. E eu acho que não foi, não sei se foi pergunta ou afirmação, mas dizendo assim que, na verdade, quem codificou não foi Kardec. Aí eu não entendi. Acredito que quem fez a codificação espírita foi Allan Kardec, né? A codificação é Allan Kardec. Os espíritos é que fizeram ali, trouxeram tudo para nós. Né? A doutrina é a doutrina dos espíritos, não é do Kardec. Por isso que a gente não pode falar kardecista, né? Espírita kardecista. Porque Kardec, ele não fez nada, ele codificou. Quem trouxe foram os espíritos. Né? Existe também só um espiritismo, que é o espiritismo que Kardec deu o nome. Não existe outros espiritismos. Isso a gente tem que estar muito claro. Existe um único espiritismo, que é esse, que é a da doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec. Tá? Que, às vezes, o que acontece? Muitas vezes, outras religiões que são tão importantes, tão bacanas quanto, às vezes, religiões afro, têm os seus adeptos, e como há muita perseguição, como houve para o espiritismo, penso que o espiritismo não foi perseguido, e não é ainda. Ainda, até hoje. Até hoje, contar a história aqui para vocês vão chorar e de dar risada. Mas nós somos perseguidos, tá? Então, às vezes, eles colocam um pouquinho, né? Espírita de Umbanda, espiritismo de Umbanda, de Candomblé. Mas não é. Só existe um espiritismo, que foi codificado por Allan Kardec. Tá? Deixa bem claro aí para vocês. As outras doutrinas... São os umbandistas, né? Isso. Quem é da Umbanda é umbandista. Quem é do Candomblé, né? O cara do Candomblé. Cada um tem a sua religião, tem sua forma de falar. É que eles se emprestam devido a esse tipo de coisa, né? Que acontece.
Tá? As outras doutrinas são espiritualistas, né? O termo mais adequado, né? Tudo é espiritualista, gente. O que é espiritualista? É o contrário do materialista. Tá? Espiritualista é aquele que é contrário do materialista. É que acha, eu sou espiritualista, o espiritismo é espiritualista. Porque ele acredita que existe alguma coisa depois da morte. Existe um Deus. O materialista não acredita nisso. Não acredita em Deus, não acredita que haja nada depois da morte. Então, o espiritualista é o católico, é o protestante, é o da Umbanda, é o budista. Todos eles são espiritualistas, inclusive nós. Só que espírita somos nós que temos 5 princípios. Vocês estão me ouvindo aí? Sim, só tô tentando alterar que alguém tá São mexendo 5 princípios básicos da doutrina espírita, a se dizer espírita. Porque tem gente lá da Umbanda, mas tem algumas coisas que eles não acreditam como nós. Tá? Cada um tem a sua religião. A religião, ela parece as coisas serem iguais, mas elas não são. Cada um tem um jeito. Por exemplo, nós não temos rituais aqui. A Umbanda tem ritual. Umbanda tem ritual. Toca lá os atabaques, que eu adoro ir lá ver, é muito legal, né? Toca os atabaques, começa a dançar lá as baianas. Então, tem um ritual aquilo ali. Tem imagem. Nós não temos. Então, tem muitas diferenças da religião e da forma de ver. Né? A gente tem que ter esse entendimento. Tá bom? Eu tô tentando... Gente, acho que a Janaína Costa, ela pode tirar a tela dela, que ela colocou a tela dela como apresentação. Deixa eu ver aqui. Eu tô tentando aqui alterar, mas não tô conseguindo, não. Eu acho que eu já passei tudo, né, do que a gente tem que falar hoje. Alguém tem dúvida? Alguém pode me ajudar? Alguém sabe mexer nisso aqui? Porque eu não tô conseguindo botar na tela que estava anterior. Vocês devem estar vendo... em cima, não tem um negocinho aí? Sim, mas não tá conseguindo. Infelizmente não tô conseguindo. Ou eu tiro, boto eu aqui. Janaína, está ouvindo? Eu acho que só ela consegue desfazer. Não tá. Alguém sabe fazer isso? Se puder misturar? Eu não sei, viu? Eu também não. Eu não sei. Porque isso não aconteceu. Bota tu então, Priscila, aí. Não, mas aí ficar só eu também. Eu gosto de ver todos vocês. Porque eu gosto de ver as carinhas, ver a interação. Fica eu por enquanto aqui. Eu tento, mas fica. Ai, gente. Então tá bom, gente. Eu vou deixar uma boa noite, vou ter que sair. A Priscila fica com vocês. Se vocês não tiverem dúvidas. Tá. Então tá, professora. Obrigada, então. Fiquem com Deus aí, aqui, eu ajudo eles aqui, então. Até semana que vem, se Deus quiser, professora. Tchau, tchau, Denise. Tchau, tchau, gente. Eu acho que... Janaína, tá me ouvindo? Tu pode desfazer? É que eu não tô realmente conseguindo. Ó, tá aqui Janaína Costa, eu queria desfazer isso aqui, eu não tô conseguindo. Depois eu vou ter que... Não sabia, nunca tinha acontecido isso, né? O que eu ia falar? Eu vi que... Deixa eu ver... Eu quis dizer que era outra pessoa, professora. Ok, show. O próprio Chico confirmou. Pois é, muita gente fala, né? O próprio Ricardo Mello, né, fala que Chico Xavier é uma das encarnações de... Clique em sair da apresentação. Onde é que fica isso? Sair da apresentação. Do seu lado direito. Em cima, embaixo. Embaixo. Tá aqui, Janaína Costa está apresentando. Aí eu tento botar aqui tela inteira. Não, cancela. Não. Pior que ela não tá. É ela que tem que tirar, né? Pois é, ela não tá ouvindo, eu acho, né? Ela até saiu, precisa tirar a tela dela, porque ela tá compartilhando a tela dela. Eu não sei como fazer isso, entendeu? Tem que deixar. Eu não sei como fazer isso.
Infelizmente, eu até fucei tudo que eu podia aqui e não tô conseguindo. Ela Infelizmente. precisa fechar. É ela que tem que tirar, né? Ela está fazendo um compartilhamento nesse momento e ela precisava sair Você para pode liberar. desativá-la, remover da reunião. Vou ter que remover. Só se você fizer Isso, isso. pronto. Infelizmente, tive que remover. Ela pode entrar de novo quantas vezes ela quiser, eu aceito ela. Porque a primeira vez que ela fez, no início da reunião, eu até consegui, ou ela que tinha sem querer tirado também, né? Aí, mas ela pode voltar, o link está compartilhado. Ela nem precisa mais entrar no link. Então tá, aí tem muitos, né? Muitos estudiosos. Diz que há relatos que Kardec confidenciou a alguns amigos que. Kardec não, perdão, gente, que Chico Xavier, né, confidenciou que pode ter sido, mas não tem nada assim comprovado, né? Então, sim, com certeza foi sem querer. Então, eu ainda fico com muito receio de fazer uma afirmação, né? Seria maravilhoso, seria extraordinário saber que Chico Xavier de fato foi uma encarnação, mas também não muda nada porque ambos são espíritos, né, que tiveram suas missões e a trataram de forma tão linda, né, nos trazendo todo esse legado. Alguém tem alguma dúvida sobre a metodologia de Kardec? Alguma dúvida sobre Kardec? Então, na verdade, eu entendi. Ele era apenas um codificador, ele não tinha aflorado essa questão. Na verdade, assim, ele começou. Primeiro, a gente tem a história da cidade de Hydesville, que teve as batidas, né, da casa das irmãs Fox, mas depois começou na França, em muitas casas de espetáculos, o fenômeno das mesas girantes, em que alguns médios utilizavam, né, de forma meio duvidosa a mediunidade, e aí Kardec foi convidado a tentar decifrar. No início ele via que tinha muito charlatanismo, ele conseguiu até explicar de forma científica, em outras ocasiões não. Aí um colega dele de estudo, né, alguém que ele tinha muito apreço, chegou até ele e falou: eu estou participando de reuniões mediúnicas. E o Kardec, não, isso aí não acredita, eu mesmo já consegui desvendar, isso tudo tem uma explicação magnética, científica, papapá. Ele não, isso é diferente. Existe um princípio inteligente. E aí ele participou e realmente ele viu que nessa reunião específica ele viu que não era realmente algo, não digo sobrenatural, mas existia uma causa inteligente para aquelas manifestações. E aí, como Kardec já era um grande pedagogo, ele de fato trouxe inúmeras mudanças no sistema de ensino da França, ele se propôs a codificar, então ele sistematizou o estudo. Então, a primeira obra, como a professora falou, é o Livro dos Espíritos, onde ele faz 1018 perguntas acerca de tudo, né? Tanto nos fenômenos espírita, na parte científica, a parte moral, a parte filosófica, né? Por isso que é tão importante a gente sempre poder estar estudando o Livro dos Espíritos, porque ele traz bastante embasamento, mas sim, ele foi, digamos assim, um intermediário dos espíritos para o mundo, né? O trabalho que ele fez, o Pentateuco dele, os 5 livros que ele deixou, mais as revistas espíritas, mais obras póstumas. Gente, obras póstumas é ótimo, tem até em audiolivro, para você poder ouvir, tá lavando a louça, fazendo uma coisa, ou antes de dormir, querer ouvir. Tira inúmeras dúvidas, é um compilado, né, de praticamente todos os livros, né, e então, assim, no caso, o Kardec foi ele codificou, mas quem trouxe, né, a doutrina para nós foi os espíritos, mas ele tinha essa missão e, graças a Deus, ele cumpriu, né, perfeitamente, deixando esse legado que hoje nós temos, né, do espiritismo. Alguém tem mais alguma dúvida?
Desculpa pela pergunta, mas codificar é realinhar as perguntas e respostas dos livros. Ele, na verdade, ele colocava nos livros, né? Ele fazia as perguntas, o estudo, diversos médiuns faziam a mesma pergunta, desde a 1 até a 1019, a mesma pergunta, diversos médiuns, né? Psicofonavam ou psicografavam, e ele analisava as respostas, fazia um compilado e sistematizava, e colocou tudo em perguntas e respostas. Isso no Livro dos Espíritos. Depois, ele foi desenvolvendo, né? Ele foi, digamos assim, orientado, guiado pela espiritualidade maior, e aí foi saindo os outros livros, né? Alguém mais tem alguma dúvida? A gente agora vai fazer, antes, se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai fazer o estudo do Evangelho, né? Que é o segundo, né, livro, depois do Livro dos Espíritos, de grande importância. E hoje a gente vai estudar, para quem quiser acompanhar, é o capítulo 4, Ninguém Pode Ver o Reino de Deus, Se Não Nascer de Novo, o item 25, Necessidade da Encarnação. Aqui quiser me acompanhar o estudo, a leitura, né? Então, item 25. A encarnação é uma punição, e não há senão espíritos culpados que a ela estejam obrigados? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, com a ajuda de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confiou. Ela é necessária a eles mesmos, porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente todos os seus filhos, e por isso que dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência seria uma injustiça. Mas a encarnação não é. Para todos os espíritos, senão um estado transitório, é uma tarefa que Deus lhe impõe na sua entrada na vida, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo, vencem rapidamente e menos penosamente seus primeiros degraus de iniciação, e gozam mais cedo os frutos dos seus trabalhos. Aqueles, ao contrário, que fazem mau uso da liberdade que Deus lhe concede, retardam seu adiantamento. E é assim que, por obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar, e então que a encarnação se torna um castigo. São Luís, Paris, 1859. Esse Espírito São Luís tem diversas mensagens. Tem um capítulo que tem perguntas a São Luís, que são maravilhosas também para a gente estudar. Basicamente, a gente sabe, né, que a encarnação, a reencarnação para nós é uma necessidade, e devido ao nosso atual estágio evolutivo, nós temos a necessidade também de encarnar num plano material. Então, nós precisamos desse corpo físico, nós precisamos da matéria, porque é ela que dá o suporte, os subsídios para que a gente comece a progredir. Obviamente, Deus nos dá a todos nós, que Deus é soberanamente justo, já sabemos, já temos isso bem sedimentado, a nossa fé já raciocinada já compreende isso, né? Sabemos que todos nascemos simples e ignorantes. Não há preferência. Deus não vai criar um com mais aptidões ou menos aptidões. Todos nós, os nossos espíritos foram criados simples e ignorantes e tendo o livre-arbítrio. Só que cada um de nós, no decorrer das existências, no decorrer das vidas que nós vamos levando, a gente vai utilizando de forma sábia ou não tão sábia, talvez equivocada, esse livre-arbítrio. E isso que vai definir o número de encarnações. Tem um trecho aqui também do Evangelho que pergunta quantas reencarnações são necessárias. Infinitamente todas as possíveis. Enquanto for necessário para nosso aprimoramento, para nossa evolução moral, né, e espiritual, nós vamos vir diversas e diversas vezes. A gente não tem Chico Xavier reencarnando, Divaldo Franco, Allan Kardec, né, que na verdade são espíritos que ainda tinham necessidade de reencarnar. Então imagina nós.
A gente sabe também de espíritos que não têm necessidade, mas vem, né? Existem espíritos superiores, espíritos, né, que vêm de outras ordens, né, do mundo, do universo que Deus criou, vem para cá para trazer missão, para trazer progresso, né? Mas falando assim, na nossa esmagadora a maioria, né? Se nós temos Chico Xavier, Divaldo, que ainda reencarnam, imagina nós. Quantas reencarnações vão ser necessárias para a gente conseguir chegar ao patamar, né? Perto, 10% do que eles são. Mas isso também não é para nos trazer essa angústia, mas para nos trazer consciência que há uma necessidade real de estarmos aqui, há uma necessidade da encarnação, e a encarnação, ela é a ferramenta que a gente precisa usar para evoluir. Então, se a gente está vindo encarnado, a gente tem um período muito breve, é muito temporário, né? É muito rápido. A vida, como a gente fala, é um sopro. Então, a gente cria essa consciência para saber que a gente precisa usar essa existência, essa oportunidade que a gente tem de estar aqui da melhor maneira possível. Tentar evoluir o máximo que a gente pode, tentar agregar intelectualidade, agregar valores morais mais firmes, mais sedimentados, condutas mais de acordo com o que Cristo quis nos ensinar, quis nos deixar, né? Então, a necessidade da encarnação é porque é a ferramenta que a gente precisa usar para o aprimoramento, né? Porque na erraticidade, que é aquele período, né, que estamos entre uma encarnação a outra, quando a gente está no plano espiritual, ali não há evolução. A evolução é quando a gente vem para o palco, né? Digamos que a vida material seria um palco e a gente é os personagens que tem que atuar. Então, aqui é onde a gente vai passar pelas nossas provas, as nossas expiações, os ajustes necessários, o equilíbrio que é necessário, né? Que a gente tem que passar. E quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a criar essa consciência, a gente vê a importância da gente se colocar no caminho, se reajustar, né? A questão mesmo do espiritismo, porque muitos levam o espiritismo para falar dos espíritos, de fenômenos mediúnicos, muitos se atraem pelo espiritismo pela curiosidade. Mas quando começam a entender o que é o espiritismo nada mais é que vai trabalhar a nossa reforma íntima, vai trabalhar os valores morais, vai nos dar consciência que a gente não está aqui por acaso, que não existe só o planeta Terra com seres encarnados, que existem inúmeras moradas, né? Jesus falou isso, e que depende de nós estarmos aqui ou em outros mundos mais felizes, ou outros mundos não tão felizes. Estamos no atual estágio de provas e expiação, passando por uma transição planetária. Muitos palestrantes espíritas falam em palestras, não sei se vocês ouviram, mas eu trago aqui também, falam que nós que estamos encarnados hoje, essa nossa encarnação é a mais importante de todas, porque é ela que vai definir se nós vamos continuar nessa transitoriedade que o planeta está passando, ou vamos para mundos talvez mais felizes, ou vamos ser exilados, né? Ser convidados a nos retirar, porque nós não vamos ter um quanto energético compatível com o planeta de regeneração. Primeiramente, regeneração e provas, né? Não vai haver mais a expiação. Ou seja, já vamos ter uma frequência energética vibracional do planeta muito melhor, vamos ter menos maldade, o mal vai existir, sim, mas vai estar mais equilibrado, porque um planeta de prova e expiação que a gente vive, né, o mal ainda se sobrepõe ao bem, infelizmente, né? Por isso que a gente está passando por todas essas transformações. Na semana passada a gente estava falando do atual momento, né, da pandemia, da Covid. Nada é por acaso, né? Reforçando, não estamos passando por isso à toa, não há injustiça divina, não estamos sendo castigados, não. Tudo fruto das nossas atitudes, consequências, né, do que a humanidade já vem plantando de muito tempo, e agora a gente tem que passar por esse processo, e se a gente passar por esse processo de uma maneira mais equilibrada, menos revoltada, mais resignada, mais submissa, nós só temos a ganhar.
E assim, o que a espiritualidade fala, não está faltando. Olha, para quem está bem conectado, está vendo que tem muita mensagem do plano espiritual vindo para consolar nossos corações, os trabalhos estão sendo feitos, muita gente bem vibrando todos os dias pelo planeta. Isso está trazendo também grandes benefícios e a gente está tendo esse consolo, dizendo que realmente o planeta vai regenerar, né? Está caminhando para isso. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado para não se contaminar muito com as notícias, se contaminar muito com que infelizmente a multidão, né, tem transmitido, esse pânico, esse medo. Não precisamos ter medo, não precisamos ter pânico, está tudo dentro de um planejamento. Por isso que o Espiritismo ele traz essa calma, essa paz, que em meio ao caos eu não vou me desesperar, eu vou seguir, né? Eu vou fazer o meu melhor, independente do que a gente está passando. Eu vou fazer o meu melhor, eu vou poder trazer luz, paz para mim, luz, paz para quem está na minha volta, luz, paz para todos que possam estar aflitos, né? Então, na semana passada a gente falou sobre isso, né? Que a gente pode e deve ser agentes do bem, agentes da luz. Essa encarnação que nós estamos vivendo agora, ela é tão necessária quanto todas as outras que a gente possa ter vivido. Porque a gente está num período crucial, um período muito importante do planeta, e a gente pode fazer diferença. Mas que a gente faça diferença para o bem, não para piorar, não para trazer mais discórdia. Né? Não sei se vocês veem a quantidade de discussões nas redes sociais, a gente se degladiando, porque antigamente, né, as pessoas se degladiavam nos coliseus, nas arenas, né, nos duelos. Hoje em dia as pessoas têm vivido verdadeiras guerras nas redes sociais. Priscila, Oi. eu estou aqui ouvindo você falar e isso está passando pela minha cabeça. Por que isso está tão aflorado nesse momento que a gente vive? A gente está vivendo um período de muita dualidade, né? A impressão que eu tenho é que parecia que tinha uma nuvem, mas que de repente essa nuvem se dissipou e isso aflorou de uma forma tão grande. A gente está vivendo muitas dualidades políticas e sociais. Ou você é branco, você é preto, você é esquerda, você é direita. Realmente está muito complicado. Então, a gente que está buscando ter esse equilíbrio, a gente precisa ter esse caminho do meio. Nenhum nem o outro está errado, nenhum nem o outro está certo. A gente tentar se manter nesse caminho do meio, porque é o mais sensato. Porque senão a gente acaba assumindo uma posição e a gente acaba entrando nessa energia, né, de discussão, de impor, porque o que a gente vê realmente são guerras virtuais. São guerras virtuais muito pesadas, em pessoas se xingando, sabendo que se sabe que fulano tem uma posição X e eu tenho a posição Y, eu chamo essa pessoa de tudo quanto é coisa. Mas a gente está aqui querendo evoluir, né? Então o primeiro passo é entender que cada um tem o direito de ter a sua visão. Cada um de nós nasceu num contexto, cresceu numa situação. Então, obviamente, nós vamos tendenciar a ter uma visão de vida. Agora, porque o outro pensa diferente da gente, o que está acontecendo? Com todo esse movimento, a pandemia trouxe à tona, né? As redes sociais estão trazendo à tona. O que está sendo mostrado? O quanto nós, como humanidade, somos intolerantes. A gente não consegue tolerar que o outro pense diferente da gente. A gente quer que o outro pense igual e não é assim. A gente não sabe como aquela pessoa cresceu, viveu, qual foi o contexto de vida dela, o que gerou para ela ter aquela visão. Porque se a gente para pouco para se pensar, a gente não vai mais agir dessa maneira. A gente vai compreender, no mínimo, pelo menos, se calar, não discutir, né? Então, está se mostrando como a humanidade é intolerante. Mas, em contrapartida, existem muitas pessoas que despertaram. A pandemia trouxe também muita gente que buscou luz, que buscou Deus. Quantas pessoas se voltaram para trabalhar o interno, né? Tentar trabalhar o autoconhecimento, que é fundamental.
Quantas pessoas começaram a trabalhar com a caridade. O espiritismo fraterno, gente, os grupos foram criados no contexto da pandemia, em abril do ano passado. As reuniões começaram no ano passado, né, das segundas-feiras, para quem está aqui desde o início. Então, assim, muita coisa boa também surgiu. Por isso que está sendo separado o joio do trigo. Né? Se a gente ainda for da turma, né, que quer brigar, que quer impor, que chama... E outra coisa, como a gente tem julgado os nossos governantes. Eu sei que nossos governantes, às vezes, cometem equívocos, tomam atitudes infelizes. Mas o que eu vou trazer agora para vocês? A gente não pode julgar, porque eles estão com uma responsabilidade muito grande. Essas pessoas... A professora Teresa falou uma vez, de forma muito sábia, a pior prova não é ser pobre. A pior prova é quando te dão poder. Porque ter poder, ter tudo nas suas mãos é uma grande responsabilidade. Será que a gente agiria da mesma forma? Ou será que a gente agiria tão diferente? Porque como a gente fala, né? A gente julga, a gente ataca, aponta o dedo. Quando, na verdade, a gente deveria, sim, cobrar, exigir, né, as melhorias. Exatamente. Ninguém se coloca no lugar desses governantes. É só julgar. A gente só aponta dedos. A gente só faz aquilo que o episódio da mulher adúltera da Bíblia. A gente toca pedras. E a gente não faz como Jesus. Jesus chegou para a adúltera e falou: eu te perdoo, vai, não peques mais. A gente pode e deve cobrar as medidas, todas as promessas, né? Mas também a gente precisa orar por eles. Orar para que eles tenham discernimento, orar para que eles assumam a responsabilidade e façam o melhor por todos nós. A gente julga muitas pessoas. É uma guerra de julgamentos. E isso, irmãos, vocês não têm noção que tipo de energia vai se liberando para a atmosfera. Então, é a briga dos que estão com consciência. Nós aqui, em segunda-feira, pelo menos na segunda-feira, nós temos consciência, a gente está aqui vibrando no bem, a gente está aqui buscando ser melhor, né? A gente está buscando ter conteúdo para que nos ajude, nos auxilie nessa melhora pessoal. E ao mesmo tempo essa guerra, né? Ao mesmo tempo em que uns estão buscando a luz e outros ainda estão se afundando cada vez mais nas trevas, digamos assim, né? Mas a gente vai conseguir trilhar. A espiritualidade já diz que a gente está conseguindo progredir, que o despertar que o ano passado trouxe para muitas pessoas, eu tenho certeza que vocês conheceram. Aqui a gente tem histórias de pessoas que tinham entrado em depressão e buscando o Ricardo Mello, buscando estudar o espiritismo fraterno, conseguiu se reerguer, conseguiu achar seu equilíbrio, a confiança, porque a gente precisa confiar que o que está acontecendo com nós não é castigo, não é nada, isso serve para o nosso aprendizado. A gente, no máximo, tem que fazer orar pelos nossos governantes, orar por todas as almas, né, por todos os que desencarnaram por conta da pandemia. E não é só a pandemia que existe, né, irmãos? Semana passada eu perdi a minha tia mesmo, ela não foi Covid. Então, assim, as pessoas continuam morrendo de câncer, de tudo quanto é doença. A gente tem que orar pelos que estão indo, para que ache sua luz, para que sejam amparados no plano espiritual, porque eles estão retornando para a pátria espiritual. Orar por nós, para que a gente possa fazer o nosso melhor, para que a gente não dissemine mais desunião, mas que a gente seja a luz quando a escuridão se faz presente, né? E a luz sempre vai vencer. E que a gente possa orar mais pelos nossos governantes e tentar julgar menos. A gente pode fazer esse exercício. Eu falo pra mim também, porque muitas vezes vou lá, quando vejo, eu vou tentar fazer um exercício de respirar e dizer, não vou julgar, porque eu não sei como eu agiria. Mas eu posso cobrar providências, posso cobrar o melhor, porque isso é nosso exercício de cidadania. Mas julgar, a gente não está em posição. Nosso telhado é muito de vidro. E no momento que a gente começa a olhar mais para nós, a gente olha menos para o outro e cria uma consciência. Peraí, eu posso fazer minha parte.
Tal dia da semana eu posso reservar um momento para ajudar um morador de rua, para ajudar uma instituição social. Não falo financeiro, às vezes de botar a mão na massa. A gente para de olhar para o outro, olha para a gente e pensa, eu posso fazer algo. Deixa eu fazer algo, porque imagina, se cada um de nós aqui fazer um pouco, esse pouco vira muito. Esse pouco faz a diferença. E é isso que o planeta precisa agora. Essa transição planetária é fundamental. Eu sei que eu me estendi muito no estudo do Evangelho, a necessidade da encarnação. Está aqui traduzida nessas palavras. A gente tem que dar valor a essa encarnação que a gente está vivendo. Há uma necessidade. Se a gente fosse flor, nós não estávamos aqui, num planeta de prova e expiação. Se estamos aqui, é porque nos é devido. Não é injustiça divina. Não há enganos nos desígnios de Deus. Então a gente tem e deve fazer o nosso melhor. Buscar o nosso melhor. Olhar mais para nós. Trabalhar nosso autoconhecimento e olhar menos para o outro. Alguém quer falar alguma coisa? Priscila, e eu acho que, voltando ao assunto da erraticidade, né? Quando chegar nossa vez de ir para erraticidade, a gente tem que continuar estudando e trabalhando, né? Isso. Porque na Isso é muito importante. É porque a erraticidade é aquele período, né, que a gente está entre uma encarnação e outra. E sim, que a gente possa trabalhar, porque até a gente brinca, né, que a gente pensa, vai descansar. Se tu é um espírito esclarecido, a última coisa que tu vai fazer é descansar. Tu vai trabalhar, tu vai ajudar muito e vai estudar muito. E assim, saber aproveitar o período de erraticidade, porque se tu continuar estudando e trabalhando no plano espiritual, quando tu volta, você já volta numa condição melhor e mais propensa a poder fazer o bem, a realizar grandes missões. Então é importante a gente estar sempre... Deus não para de trabalhar. Deus trabalha o tempo todo. Deus não tira folga. Então a gente tem que seguir o exemplo do nosso Pai, do nosso Criador. E trabalhar, porque o trabalho é o que engrandece, é o que transforma a gente. A gente pode tirar nossos períodos de descanso, às vezes é necessário, sim, mas sempre buscando o trabalho, sempre buscando progresso, sempre buscando o estudo, prática e teoria juntas. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tão tímidos. Hoje entrou muita gente, foi ótimo. Acho que a gente que entrou do grupo 9, que começou hoje, eu acho que tem muita gente nova, né? Então, toda segunda-feira a gente faz esse estudo, a professora Tereza nos passa a doutrina, a gente faz o estudo do Evangelho, né? E a gente acaba refletindo, né? Não tem como fugir dos temas sociais, do atual momento que a gente vive. É importante a gente também discutir, conversar, né, sobre esses assuntos, porque é a nossa realidade, né? A gente liga a TV, é só o que se fala. Então, é importante a gente trazer à luz da doutrina, à luz da doutrina, tudo isso que está acontecendo, né? Isso traz esclarecimento, isso ajuda para que durante a semana a gente consiga ter um norte, né? Para poder agir, para poder seguir, para poder continuar. Isso mesmo, daqui a pouco serei uma acolhedora, se Deus quiser. A gente está sendo convidado, né? Na semana passada a gente estava falando do movimento espírita. O movimento espírita, isso aqui é um exemplo de movimento espírita, né? E a gente está aqui fazendo o quê? A gente está, digamos, afiando as nossas ferramentas, as nossas armas, para a gente ser agentes do bem, para a gente poder fazer o bem num período tão importante que a gente está vivendo. Quando a gente tiver aquele irmão que esteja aflito, com medo da Covid, com medo de alguma coisa, com qualquer tipo de aflição, ansiedade, que a gente traga essa calma e dizer, não, confia em Deus, confia, trazer essa fé raciocinada, trazer esse consolo, né? Que a gente pode... Jesus falou, né? Vós sois luzes, nós somos luzes. Vamos usar esse potencial, né? A gente pode, deve, e isso que a gente está fazendo toda segunda-feira nos traz esse subsídio. Priscila, boa noite, pessoal. Sim. Priscila, e mandar o bem é tudo de bom, né? Eu estava conversando agora com uma tia e virei e falei assim, eu vou sair desse grupo da família porque, nossa, o pessoal só coloca... Eu já sou medrosa com Covid. Nossa, eu tenho medo demais. Meu marido já não tem, eu morro de medo. Tirei os meninos de tudo, para imaginar.
Aí eu falei assim, eu vou sair desse grupo da família, porque o pessoal só coloca todo dia uma notícia de Covid, gente, já não precisa de grupo familiar, né? Porque a gente já está vendo o que está acontecendo. Acabei de comentar isso com uma tia. É triste, né? Em vez das pessoas colocarem coisas bonitas, só isso. Só mandando coisa ruim. Olha, não há nada de errado de sair, porque você está protegendo o seu emocional. Eu acabei me afastando de certas coisas também para proteger meu emocional, porque é complicado, né? Mas também pode ser, talvez, a luz, né? Quando alguém colocar uma notícia, colocar uma mensagem de esperança. Tu tá em outros grupos do Ricardo Mello ou só do Espiritismo Fraterno? Porque tem tanto grupo, nesses grupos do Amor Fraterno, do Ricardo Mello, é tanta mensagem linda, de tudo, de reiki, vai mandando nos grupos para ver, porque, tipo, tem que ter. Porque, eu estou fazendo isso aí, tu sabe, Priscila? Meu grupo da família também. Eu vou lá e posto algo edificante, fica todo mundo quieto, alguns vão lá, bate umas palminhas, mas assim, ó, aquele assunto fica ali, encerra aquele assunto ali, entendeu? É bem interessante. Aquele ciclo de aflição, de pânico. Isso. Se a gente ficar só olhando TV, gente, a gente estava conversando, a professora Tereza há 26 anos não olha mais TV aberta, né? Ela olha o YouTube, ela lê bastante, ela trocou alguns hábitos. Eu também evito muito de olhar TV. Final de semana até olhei, sim, para acompanhar os lockdowns, coisa e tal, mas sempre pensando, mantendo a calma, porque senão a gente entra em desespero. Mas não, aí que trabalha a fé. Aí que a gente tem que ter fé. E não uma fé cega, uma fé raciocinada, uma fé que confia que Deus está acima de tudo e que o que tiver de ser do desígnio dele vai acontecer. E que a gente se submeta e se resigne, fazendo sempre o nosso melhor. A gente não precisa temer. É muito difícil? Porque a gente ainda é muito apegado à matéria. Mas vai chegar uma época em que nós vamos ser tão mais evoluídos que a gente não vai ter nem medo da morte física, porque a gente sabe que a morte é física. O espírito não morre, o espírito continua. E se a gente for desencarnar, hoje, amanhã, era o nosso momento. Não há engano. A gente cumpriu a nossa missão e vamos para uma outra. É difícil ter, hoje em dia, sim, a gente ainda é muito apegado à matéria, a gente é apegado aos nossos bens, à nossa casa, às pessoas, a gente é apegado à nossa vida, né? A maioria dos espíritos que chegam no plano espiritual falam, não, como assim eu morri hoje, amanhã eu tinha uma consulta, eu tinha uma festa para ir, não sei o quê, não aceito morrer. É muito natural, os espíritos chegam falando, como assim? Eu não era para ter desenganado. Eu ia fazer tal coisa amanhã, eu ia viajar semana que vem. Como assim? Quero voltar. Porque ainda, né? É a nossa condição. Mas a gente eu estou começando a ler um livro que o Ricardo indicou. Desculpa te interromper. Não, que mas ele chama Voltei. Fala de eu já li. Excelente! Esse livro é excelente. Começando agora, né? Estou começando agora. É incrível o livro. É incrível. Mas, por outro lado, também, a gente vê, assim, a falta de... Onde eu moro, você não vê um morador de rua na rua. É tipo, aqui as pessoas chamam como se fosse uma bolha. Então, assim, é difícil, complicado, porque você precisa se manter, se colocar no lugar do outro. Você precisa ver essa realidade que não aparece aqui. Isso. Então, assim, apesar de não assistir televisão, eu fico preocupada assim, no sentido de não me perder. Tá tudo bem, porque é muito fácil a gente encarar o Covid. Eu tô aqui na minha casa, eu não preciso trabalhar fora, tá tudo tranquilo, minha filha tá em casa. A nossa realidade, graças a Deus, é outra, diferente de muita gente que está passando por uma necessidade, uma prova gigantesca. Exatamente. E quem sou eu para falar disso também? Porque eu não sei do meu dia de amanhã. Então, assim, eu não consigo fazer mais pelas pessoas. Eu me mudei para cá tem 6 meses. Então, assim, apesar de não ter família aqui perto, não ter conhecido nenhum, então, assim, eu busco, de uma certa maneira, uma oração,
Porque a vontade que eu tenho é de ir para uma igreja, de ir a algum lugar, um centro espírita, dar uma faxina, sabe? Pegar um pano, sair limpando a casa toda, como se fosse um serviço mesmo, assim, de uma necessidade de servir, que eu acho que é a nossa missão aqui. Eu não tenho experiência nenhuma no espiritismo, não tenho zero. Mas o Ricardo, no Evangelho, ensina muita gente, assim, como ele fala, papo reto aqui. Exatamente. Porque a realidade é outra. Então, assim, às vezes me dá um baque aqui de falar assim, meu Deus, eu não estou fazendo nada. Nada. Não é possível. Não é possível. É uma situação complicada. Não pense assim, porque tu tá passando por um período de transição, né, na sua vida, tu acabou de se mudar, há 6 meses é muito recente, né, e deu para ver nas tuas palavras que tu já é grata pelo que tem. E a espiritualidade maior, ela sabe do tempo certo. Tu tá começando, mas o caminho é longo. Então tem muita coisa bacana. Então vai ver em breve, vai estar trabalhando, fazendo. Por exemplo, eu estou atuante firme no movimento espírita de 2013, mas e já trabalhava, já fazia diversas atividades, mas do ano passado para cá foi um looping. Então foram 7 anos esse processo. A gente não precisa ter pressa. Tudo é no devido tempo, né? E tu já tem uma consciência, tu já tem uma gratidão que é muito lindo de ver. Tu já tem essa consciência, poxa, tem tanta gente nesse estado e olha, eu tô bem ou mal hoje, atualmente eu estou em casa, eu tenho um conforto e gente, o trabalho não pode parar. Apesar dos lockdowns, eu acredito que o grupo que eu participo vai continuar nas quintas-feiras, fazendo banho do bem para os moradores de rua aqui no DF, dando alimentação, e todos os dias da semana, essas pessoas têm comida por causa da ação voluntária. Porque se não tiver, eles não vão morrer de Covid, eles vão morrer de fome. Tem muita gente, e o pior não é isso. A realidade é tão triste, porque muitas pessoas perderam sim os empregos e não puderam mais pagar aluguel. E os proprietários não... Infelizmente, tendo Covid, lockdown, as contas continuam. Não tem lockdown para as contas. As contas continuam, muitas pessoas foram despejadas e inúmeras pessoas estão morando na rua do ano passado para cá por conta, né, dos lockdowns, por não poder trabalhar, por não poder pagar essas contas e estão numa situação completamente de vulnerabilidade. Então, além de passar o perigo, que a rua é perigosa, eles convivem com as pessoas que muitos moradores de rua são usuários de drogas, né? E não tem perspectiva, não tem onde tomar banho, não tem o que comer. Então é uma situação, são provas terríveis, terríveis. E essas pessoas não morrem de Covid, morrem de fome. Se não tiver ajuda dos voluntários que se arriscam, assim como os agentes da saúde, da segurança pública, estão na linha de frente, os voluntários também estão na linha de frente. E se não fossem voluntários, eu não sei o que seria dessas pessoas. É muito, muito triste. Então, Daniele, quando puder, não tenha pressa. Vai aparecer a oportunidade na hora certa, vai estar preparada, a espiritualidade espera cada um de nós. Hoje eu estou aqui trabalhando, amanhã talvez eu vou trabalhar em algo maior, mas a gente tem que começar pequenininho e ir crescendo. Não precisamos ter pressa. O que importa é a gente fazer, mais cedo ou mais tarde. Então, é muito lindo já ver a consciência de gratidão. É lindo, lindo. Como as pessoas são mais gratas hoje, né? Nós não éramos assim. Se botar 50 anos atrás, nós éramos reclamões e revoltados. Hoje em dia, a gente trabalha essa gratidão, né? É muito lindo de ver. Alguém quer falar mais? Priscila? E a gente tem... Oi, boa noite. Tudo bem com você? Tudo. Olha, é o seguinte, você falando do nosso trabalho voluntário, eu acho que todos nós temos alguém que conhecemos que precisa da nossa ajuda. Eu acho que para fazer um trabalho desse voluntário, você muitas vezes não precisa ir longe, porque sabe que próximo a nós tem sempre uma pessoa necessitada de um bom papo, de uma boa conversa, sabe, de estender, de escutar.
às vezes precisa do alimento, às vezes precisa ser escutado. E para a gente fazer essa boa ação, nós temos que começar fazendo na nossa família, onde é o grande trave. É a nossa família em primeiro lugar. Gente, a família é onde a gente abre as portas para a gente ajudar as outras pessoas. Se a gente não consegue ajudar quem está em casa, como é que nós vamos ajudar quem está lá fora? Se a gente não tem a boa ação, boa atitude, bom pensamento, de amar o nosso, que o amor começa aqui, dentro de casa. E eu acho que eu já falei isso, porque eu estou convivendo com isso e sei. Sim. Porque a minha grande lição é essa que eu estou vivendo aqui agora. Se eu não estou fazendo muita coisa lá fora, mas alguma coisa eu estou fazendo aqui, que vai fazer a diferença na minha vida. Muito, muito. Porque é aqui que eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo a amar, eu estou aprendendo a ter paciência, eu tenho que ter bons pensamentos, eu tenho que ajudar, eu tenho que ter caridade, eu tenho que pensar no outro. Então, gente, para a gente fazer o bem, vamos começar pela nossa família. Lindo. São pessoas necessitadas, pessoas que precisam, assim como nós. E aí a gente abre as portas para sair lá fora para ajudar alguém, porque aqui começa a educação. E aí, só em saber que nós estamos estudando o Espiritismo e saber que nós não estamos sozinhos, e principalmente quando a gente faz o bem para o nosso familiar, já é uma grande ajuda e Deus reconhece. Demais. E ajuda, nós não vamos ser desamparados nunca, porque sempre nós vamos ter como é que se diz? O momento de ajudar o outro. O outro, às vezes, pode vir na tua porta pedir alguma coisa, e você abrir a porta e ajudar o outro. Então, eu acho que ajudar, tá aí, você tem uma imensidade de como ajudar o outro. Mas eu aprendi agora, eu não sabia disso, começa pela casa, pela nossa casa. Começa pela gente se perdoar, pela gente compreender o outro, pela gente aceitar o outro como ele é. Quer dizer, eu acho que eu estou aprendendo de pouquinho, alguma coisa, que eu acho que vai valer a pena para a minha vida. E eu peço muito a Deus que eu possa ser mais esclarecida, abrir mais minha mente, perdoar mais. Eu preciso melhorar tanta coisa, mas eu estou começando devagarinho, porque as portas estão se abrindo e minha mente também está se abrindo para isso. Então, a gente tem que ter bons pensamentos para que também a gente consiga que os nossos amigos espirituais estejam com a gente, vibrando pelo planeta, como você acabou de dizer, vibrando pelo tudo que está acontecendo, pelo outro que está partindo, que ele lá está sendo ajudado e consolado. Nós não estamos sozinhos, ninguém está abandonado. Nós não estamos abandonados, porque Deus está conosco. E a gente tem que confiar nisso, ter confiança, tem que ter esperança, ter fé. Bom, e é essa a minha opinião. Desculpa se eu falei demais. Não, Obrigada. que contribuição maravilhosa. Na verdade, fez toda a diferença. Lindo, lindo, porque tu trouxe a consciência exata. A gente quando a gente, principalmente para quem inicia no espiritismo, a gente fala muito de caridade, muito de ação voluntária, porque constantemente o movimento espírita convida a gente para isso, né? Até porque há muitas curas pessoais são realizadas quando a gente está ajudando o próximo. Só que a gente não pode esquecer que o primeiro ato de caridade é dentro de casa. Ontem eu estava falando isso com meu pai. Estava falando sobre isso, de grandes pessoas que falam, nossa, eu faço a caridade, eu ajudo, né? Mas chega em casa não trata um pai, uma mãe direito, um irmão, né? Eu te garanto que Deus conta muito mais aquele que eu não posso fazer muito ainda lá fora, mas primeiro eu vou aprender dentro da minha casa, né? Será que eu tolero as pessoas com quem eu convivo? Né? Será que eu já sou luz, eu já sou amor, já sou esclarecimento? Será que eu tenho paciência, eu tenho tolerância, eu tenho benevolência, eu tenho indulgência com as faltas alheias? Ou eu julgo também, como a gente julga nossos governantes, a gente discute né? O que vale essa reflexão? A gente refletir, né? Que não adianta a gente querer fazer grandes feitos lá fora e dentro de casa a gente ser completamente alheio, né? Caridade começa em casa com os nossos familiares, exatamente. Eu acho que Chico Xavier falou,
Emmanuel, perdão. Se todos nós fizéssemos dentro de casa a caridade, o mundo já seria melhor. O mundo já seria melhor se a gente fizesse, pelo menos, cada um de nós, a ação dentro de casa. Então, a gente tem que refletir como é que a gente está sendo dentro do nosso lar. Não adianta a gente fazer lá fora e aqui dentro, né? A gente não estender a mão, a gente não abraçar, não poder se sensibilizar. É isso mesmo. Na verdade, a Maria de Fátima trouxe uma ótima reflexão, né? Para fechar com chave de ouro o nosso estudo, que realmente a primeira caridade é dentro do lar, gente. Depois a gente pensa lá fora. Como eu falei para a Daniele, a espiritualidade amiga espera o nosso tempo. Mas primeiro vamos trabalhar dentro de nós e com o nosso próximo, amar o próximo. Nosso próximo é o nosso familiar. Quantos de nós nascem em lares com conflitos, a gente tem relações difíceis dentro da nossa casa? Será que a gente não tem que equilibrar essas relações? Será que não tem algo para ser trabalhado, algo para ser curado, algo para ser perdoado? É isso aí. Olha, agradeço muito. Só contribuiu, só agregou muito, 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 muito. Então, a gente vai encerrar o estudo fazendo a prece final. Vamos tentar fazer uma vibração pelo nosso planeta, porque está precisando, né? É uma semana difícil. Eu acredito que muitas cidades, muitos estados iniciaram de ontem para hoje um lockdown. Então, muitas pessoas estão sem poder trabalhar, muitas estão desesperadas e é compreensível, né? É compreensível porque a gente sabe onde o nosso calo aperta, né? A conta vai vir aí. Então, vamos vibrar muito, fazer uma oração forte por nós, para os nossos familiares e para todas as pessoas que estão precisando, que possam nesse momento estar aflitas. Então, a gente vai fechar nossos olhos para poder se conectar com a espiritualidade maior. E hoje nós vamos fazer um exercício de mentalização e ação. Então, a gente pode respirar fundo, inspirando o ar, enchendo o ar, os pulmões de ar, expirando devagar. E vamos mentalizar que em cima de nossas cabeças surge um lindo cilindro prateado de grande luz incandescente, vibrando no topo das nossas cabeças. Essa luz vai trazer cura, vai trazer paz, renovação, fé, resignação, confiança na criação. Essa luz agora vai percorrer por todo o nosso corpo físico, passando pela nossa cabeça, pescoço, tronco, membros superiores, membros inferiores, passando pelos nossos pés, curando o nosso corpo físico e curando o nosso corpo espiritual, limpando todo o nosso DNA, nossas células, trazendo paz, tirando qualquer angústia, qualquer ansiedade que a gente possa estar sentindo agora. E agora a gente sente uma paz, uma confiança imensa de que tudo está bem e de que tudo ficará bem. Tudo é para o nosso melhor. Agora essa luz, ela vai expandir e nós vamos imaginar que essa luz vai expandir por todo o nosso lar, aonde estivermos nesse momento, percorrendo todos os cômodos, atingindo as pessoas que amamos, pessoas que possam estar dividindo o espaço conosco, porque essas pessoas também precisam dessa cura, precisam dessa luz. E agora nós vamos expandir um pouco mais, fazendo com que essa luz saia dos nossos prédios, casas e percorra um bairro, percorra as ruas, atingindo todas as famílias, a todos aqueles que nesse momento possam estar aflitos, com desespero, com medo, que essa luz cubra eles de amor, de paz, de confiança, para não terem mais medo, para não terem mais o que temer, porque nós temos um Deus soberanamente justo e bom, que nos tutela, que nos ampara,
que nos dá tudo o que precisamos. Que essa luz chegue em todos os hospitais, nas pessoas enfermas, a todos aqueles que possam estar aflitos, nos leitos de UTI, a todos que desencarnaram, que recebam essa luz. Que essa luz possa chegar aos moradores de rua, que estão em total situação de vulnerabilidade, que também sintam essa luz, amando, abençoando, trazendo fé, confiança. Que essa luz também possa chegar aos presídios, aos nossos irmãos que se equivocam muitas vezes. Essa luz precisa penetrar nesses corações. Jesus estaria lá com esses irmãos. Então nós precisamos vibrar para todos eles. Vibrar para os nossos governantes. Sim, essa luz merece chegar nesses governantes para que eles possam ter discernimento, tomarem decisões mais corretas para auxiliar todos nós, a sociedade em geral. E agora a gente imagina que essa luz vai se expandindo, de tal maneira que ela cobre todo o nosso planeta, cobrindo o nosso planeta de luz, de amor, de paz, de vibrações positivas, e que Jesus esteja tutelando esse trabalho, emanando mais luz. Imaginemos agora o nosso planeta envolto de luz e que toda a escuridão vá se esvaindo, saindo da nossa atmosfera, limpando e purificando. E agora que a gente fez essa luz de fato trabalhar, ela cumpriu seu papel, lentamente ela vai retornando, passando pelos continentes, pelos países, chegando no nosso lindo país, Brasil, passando pelos estados, e pouco a pouco retornando em nossas casas, limpando e purificando e retornando a nós. E profundamente agradecidos, conscientes de que fizemos a nossa parte, conscientes de que não há mal, que todos os males estão para o nosso bem, que tudo vai ficar bem, que dias melhores estão por chegar, que estamos sendo regenerados. Agradecemos a espiritualidade amiga que se faz aqui presente, que trouxe essa cura espiritual para nós. Agradecemos a Deus, agradecemos ao Mestre Jesus, modelo e guia, e pedimos permissão para encerrar o trabalho, dando graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja. Assim seja. Boa noite, gratidão por mais esse estudo e que Deus nos abençoe com muita luz. Tchau para vocês, até a próxima segunda. Boa noite, gente, gratidão, até semana que vem, Deus abençoe, um bom descanso para todos. Obrigada pela presença de vocês, tá? E vou postar já no YouTube e nos grupos depois, tá? Compartilhem o vídeo. Boa noite, obrigada, adorei. Até semana que vem. Tchau, Priscila.